Olá! Depois de 150 mil anos, tô de volta. Olá! Bem-vindo ao meu tricô diário. Eu acabei ficando um tempão aqui sem gravar vídeo porque muitas coisas foram acontecendo nesses últimos meses. Eu entrei num turbilhão no trabalho, a gente tem uma produção aí e daí ela tava, enfim, super carregada, eu tive que trabalhar bastante, teve muito fim de semana que eu tive que trabalhar e daí não tive tempo de gravar. E depois também aconteceram umas outras coisas pessoais, e enfim, eu acho que é normal isso, né? Essa foi uma das dúvidas que eu tive antes de resolver abrir esse canal e começar a gravar vídeos. Eu não sou uma pessoa muito boa com consistência, e eu sei disso. Eu sei que eu tenho as minhas flutuações, e às vezes eu tô super empolgada e faço um monte de coisa, e às vezes eu dou uma desencanada, seja por motivos pessoais, seja por coisas alheias. E isso me deixou um pouco na dúvida na época, porque eu falei, poxa, eu não vou conseguir ter a regularidade que dizem que precisa ter. Que não é precisa, mas que é legal que tenha para manter um canal e tudo mais. Mas aí depois também eu fiquei pensando, eu acho que é assim a vida e eu não tô gravando esses vídeos para nenhum outro motivo além de ser prazeroso para mim e para poder compartilhar com as pessoas que se interessam pela mesma coisa que eu. Não tem que ter regularidade, não tem que ter assiduidade, vai ser de acordo com o que eu tiver vontade de fazer e o que eu tenho feito também. Se eu vier pra cá e não tiver nada pra mostrar também, de que adianta? Então, aí eu aliviei um pouquinho essa expectativa, essa minha própria expectativa, e hoje eu consegui um tempo pra gravar um vídeo e daí tem um monte de coisa que eu tô fazendo, então eu queria aproveitar e mostrar pra vocês. Eu passei uma época aí, enfim, super cheia de trabalho, mas não deixei de fazer tricô, porque o tricô também é o meu jeito de me aterrar, de me trazer de volta pra dentro, de alinhar, equilibrar essas coisas. Então, assim, eu tô sempre fazendo tricô, mesmo quando tem muito trabalho, eu arranjo um tempinho, eu faço a mesma coisa com livro. Sempre que eu posso, eu leio. Então, enfim, nunca parei. E daí esses dias eu fiquei com vontade de fazer algumas coisas novas, então eu parei algumas das coisas que eu tava fazendo e resolvi começar outras e... Nossa, hoje vai ser difícil de destravar. Bom, vamos lá. Daí esses dias que são muito turbulentos de trabalho, que eu fico muito pouco, que eu tenho muito pouco tempo para mim, isso acaba me causando mais ansiedade, mais vontade de começar coisas novas. Então eu andei dando continuidade a alguns projetos que eu estava fazendo, mas eu tive que começar umas coisas novas e então tem um pouco de tudo aqui para mostrar para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar é uma coisa que eu dei uma retomada por um tempo e agora também de novo meio que dei uma pausa de novo, mas progredi um pouco, que é a blusa que eu tô fazendo pro meu marido. Eu já mostrei ela aqui, ela é a The Gib ou The Gib 2, não me lembro, que é a versão masculina da blusa da Andrea Mowry. Eu tô usando o fio de cachemir da Made by You, nessa cor, nesse cinza chumbo. E ela tá progredindo bem. Já tem quase um corpo todo aqui. Ainda falta um pouco, porque meu marido, ele gosta mais longa, eu que gosto de coisas mais cropped, mas tá indo bem. Aí depois falta terminar aqui um pouco do corpo, mais um pouco do corpo, fazer a barra e as mangas. Mas ela tá progredindo. Esse fio é muito macio, é muito gostoso de trabalhar e fica muito bonito. Eu tô achando que a definição dos pontos tá ficando muito legal. Aí uma blusa que eu retomei, eu comecei a fazer... Eu não lembro, tá escrito lá no meu projeto no Ravelry, mas eu não me lembro quando foi. Mas eu comecei faz um tempão.
e daí parei, ficou engavetada um tempo, e daí esses dias eu resolvi resgatá-la. O que aconteceu foi o seguinte, eu acho que um misto de duas coisas tem me deixado com pensamentos um pouco em coisas de verão. Eu acho que um pouco porque as minhas referências são muito de quem mora no hemisfério norte, muito americana, europeia, e eles estão em pleno verão. Então, todos os lançamentos lá são tops, são regatas, são cardigans leves. Então, acho que a minha cabeça tá um pouco pensando nessas coisas. E eu acho que um pouco também é um desejo de que tenha um pouco mais de calor, porque esses dias estão frios demais. E eu acho que eu tô ansiando por um pouco de sol e de calor. Mas aí o que acontece é que há um mês atrás, mais ou menos, eu tava pensando, bom, tudo bem eu começar a fazer peças de verão, né? Afinal, o inverno tá acabando. De repente eu parei e falei, tá acabando nada, falta 2 meses de inverno ainda. Aí eu acho que foi por isso que eu resolvi retomar algumas blusas de frio. E a do meu marido, e essa daqui que é o que eu ia falar, que eu tava fazendo, comecei, depois parei e agora eu tô retomando. Ela chama Big Little Stripes, da Jessie May Designs. A Jessie May é uma americana que faz umas coisas muito legais e bem no meu estilo, assim, umas coisas meio contemporâneas e ao mesmo tempo, assim, bem... Eu não sei explicar, são simples, mas sempre tem alguma coisa, então é um estilo que eu gosto muito. E aí ela fez essa blusa de manga comprida, ela usou um fio fofo americano. Eu acho que não é mohair, acho que ela usou suri alpaca. Mas ele é fofinho, assim. E daí, como eu não tenho esse fio aqui no Brasil e tal, eu falei, bom, eu vou comprar o mohair. Então eu tô usando o mohair da Pinguim nessas duas cores, ó. Esse amarelão fosforescente e esse azul bebê. Ops. Esse fio é ótimo porque ele rende bastante. E daí essa blusa é uma blusa de meio reta, meio tipo boxe. E daí daqui a pouco ela tem a barra e daí as mangas longas. E ela tem esse detalhe com fio deslizado, com ponto deslizado aqui do lado, tá vendo? E fica esse detalhe aqui do lado, assim. Eu tô usando os fios duplos, tá? Porque é pra ele ficar bem gordinho, pra ficar bem macia, então eu tô usando cada um dos fios, eu tô usando ele duplicado. E aí ela, enfim, quando eu resgatei, ela tava, acho que faltava juntar aqui na frente, porque você faz as costas com carreiras encurtadas, você faz as costas até aqui, até o começo da cava, daí você faz a frente, aí você faz de um lado, faz do outro, e aí você tem que juntar aqui na gola, e daí fazendo o plano até você juntar aqui embaixo. Então eu tava nessa parte, faltava só juntar aqui. Só que assim, usando esse fio mohair duplo, você faz muito rápido, né? Então eu sentei aí alguns dias e progredi bastante. E é listra, né? Listra a gente sabe como é. A gente faz uma e tipo, só mais uma, só mais uma, só mais uma. E daí você termina a blusa e você nem vê. E daí é isso. Aí também eu dei uma parada porque... Aí o que aconteceu foi, eu tinha ido na novelaria, eu fui na novelaria quando foi pra fazer a Flex, que eu precisava comprar uma meada a mais do azul, que foi quando eu troquei a cor, que eu troquei pro verde. Eu já expliquei isso naquele outro vídeo, num dos vídeos em que eu falo da Flex. E quando eu estive lá na novelaria, eu encontrei um fio cor-de-rosa que eu fiquei absolutamente apaixonada, da Malabrigo também, um Malabrigo Sock, na cor chamada Light of Love. Não pode ser mais lindo, né? E eu não sei porque eu tô numa onda meio cor-de-rosa. Daí eu comprei 2 meadas e eu sabia que apesar do fio ser sock, ele tem nylon e tal, eu não queria fazer meia com ele. E daí eu lembrei da Ranunculus, que é essa blusa da Midori Hirose, que tem, eu tava vendo hoje, tem 110 mil projetos dele no Ravelry. Você imagina se todo mundo já não fez essa blusa, né? Essa é uma blusa muito legal porque ela tem uma receita com alguns tamanhos, mas ela é uma receita que você pode usar literalmente o fio que você quiser. Ela tem exemplos usando um fio de mohair super fininho, de espessura lace, e ela tem exemplos com um fio worsted ou chunky. Então, assim, você pode usar literalmente o fio que você quiser, é a mesma receita, você vai ter blusas diferentes, obviamente, mas ela usa inclusive a mesma agulha, ela recomenda a mesma agulha, obviamente você faz do jeito que você quiser a sua,
Mas aí quando você tem um fio fininho, ele fica bem aerado, bem leve, bem fluida. E quando você tem um fio mais espesso, você tem uma blusa mais de frio mesmo e mais fechadinha, mais quentinha, enfim. E aí eu resolvi usar o meu Malabrigo Heels, meu Malabrigo Sock, para fazer essa ranunculus. Então eu fiz ela tem esse detalhe dessa pala aqui em renda, com fios deslizados, é super legal. E eu resolvi fazer ela 3/4 de manga, né, manga 3/4, e cropped, que eu gosto desse comprimento, que eu acho que é legal, ela vai até um pouquinho abaixo da minha cintura tá aqui, ela vem um pouquinho abaixo, eu gosto de usar com uma regata branca por baixo, e aí ela fica assim super leve, tá vendo? É uma blusa bem levezinha, apesar de que é lã, ela é bem para meia estação mesmo. Ela tem o mesmo detalhe na pala atrás. E eu tô apaixonada por essa blusa e por esse cor-de-rosa, eu acho ele muito legal. Eu não sei porque eu nunca fui muito de cor-de-rosa, mas acho que esse daqui tem um pouco de coral e assim, eu ando super apaixonada. E daí eu tô nessa onda cor-de-rosa. E daí uma coisa que aconteceu uns meses atrás foi assim, a marca de fios La Bien-Aimée francesa fez 10 anos em maio desse ano. E daí eles lançaram uma super promoção que tinha acho que 30% de desconto. O problema de comprar fios lá fora é que por mais que tenha desconto lá, a gente paga um frete que geralmente é muito alto e quando chega aqui a gente paga 60% de impostos, incluindo o valor do frete. Então por mais que tenha desconto no fio, acaba ficando um valor meio salgadão demais pra gente. Enfim, cada um faz o que pode, é salgado pra mim pelo menos, pra trazer pra cá. Mas eu tenho a sorte de ter meu tio e minha tia que vão para a França com alguma frequência. E eles estavam indo para lá em junho, se não me engano. E daí eu conversei com meu tio, ele falou que traria para mim. Então eu consegui comprar alguns fios nessa promoção e não precisa pagar nem frete nem o imposto depois, porque ele trouxe para mim. Então eu consegui comprar com desconto. Eu fiquei super feliz. E daí eu vou mostrar para vocês alguns dos fios que eu comprei, mas eu vou explicar por que eu tô falando isso. Eu comprei um fio Merino Singles, que é esse fio que tem um cabo só, com uma pequena torção. Essa cor chama Jasper. E eu comprei para experimentar, que eu nunca tinha experimentado antes, uma meada de suri alpaca. É um fio que é feito com... Esse fio é feito com lã por dentro e depois tem suri alpaca em volta. Ele é hiper macio, hiper fofinho. Essa cor, eu esqueci como chama. E comprei também o Cashmerino numa cor que é exclusiva para esses 10 anos da La Bien-Aimée, chama J'ai 10 ans, que significa eu tenho 10 anos. A Amy Gilles, que é a dona da marca, falou que tem uma música em francês que é super conhecida que chama J'ai 10 ans, que é tipo, eu tenho 10 anos, é como uma criança contando que fez 10 anos e tal. E daí ela fez essa cor com essa coloração, né? Com tons de rosa, tem um pouco de lilás, tem uns laranjas, uns amarelos. Eu fiquei super apaixonada. E essa base chama Cashmerino, que é lã e um pouco de cashmere. E eu comprei também, para experimentar, um fio chamado Fua Fua, uma base chamada Fua Fua, que não é da La Bien-Aimée, é da Moondrake, que é americana, uma marca americana, mas eles têm uma coloração exclusiva para La Bien-Aimée, que chama-se Ultraviolet Unicorn, que é o unicórnio ultravioleta. E daí eu resolvi comprar essa base, isso aqui é um pouco de lavanda que fica aqui dentro da minha bolsa. Essa base é um cashmere escovado. Isso daqui consegue ser ainda mais macio do que o suri alpaca, que é hiper macio, que é mais macio do que um mohair. Isso aqui é muito maravilhoso, é caro, mas com desconto ficou um preço assim, tipo, razoável e eu resolvi experimentar. E aí eu não sabia o que fazer com esses fios. E daí eu achava, quando eu comprei esse Gedizan, esse cashmerino, eu falei, eu vou fazer um chale desses que é uma meada só. E a Roque Locatelli lançou esqueci como chama, Traveling Solo? Acho que não. Não lembro, eu vou colocar aqui.
que é um desses chalés, ela tem vários, é um desses chalés que vai uma meada só de um fio fingering, e eu ia fazer esse. E eu comecei a tecer e eu não sei, eu não tava gostando. E aí eu tava pensando que eu queria juntar com outras coisas e tal. Enfim, encurtando a história que já é longa, eu resolvi fazer o Fiberfest Shawl do Steven West, que é uma receita que eu tenho desde que ele lançou, e eu sou louca pra fazer. E eu ainda não tinha encontrado as cores que eu queria fazer. Eu queria fazer com as cores que ele fez. Mas ele usou um fio da Punk Rock Unicorn, que é uma marca alemã, que também é difícil de conseguir, pelo mesmo esquema. Eles trazem pra cá, eles vendem pra cá, mas é isso, você tem que pagar depois frete, taxa de importação e tal, então nunca comprei. E fiquei com essa história na cabeça que fio que eu vou usar um dia, não sei o que e tal. E de repente eu vi juntas as 3 cores, que é o Jedison, o Ultraviolet Unicorn e o maravilhoso Light of Love, que eu acabei de falar, que foi o que eu usei pra fazer a minha Ranunculus. E daí eu achei que ficou maravilhoso. E aí, obviamente, eu não consegui me conter. Então eu parei os outros projetos que eu tava fazendo e pus nas minhas agulhas e tô fazendo o Fiberfest Shawl. O Fiberfest Shawl, ele tem esses... Ele é um semicircular, um chale semicircular, feito com carreiras encurtadas. E aí, para quem fez o Geogradient do Steven West no ano passado, reconhece esses bobbles aqui, que são essas bolinhas, tá vendo? Esse nozinho que ele faz, com carreiras encurtadas. E tem uma seção de brioche em 2 cores, obviamente, que eu amo. E aí ele vai repetir, ele repete essa seção acho que 5 vezes, essa daqui de brioche 4 vezes e depois tem uma borda, né? Então eu ainda tô na minha 3ª sessão de bobbles, mas ele é muito legal. Então daí atrás você vê o Fua-Fua, que ficou como cor secundária do meu brioche em 2 cores, e é o fio que vai mais, tipo, perto do pescoço, assim. Olha como vai ficar bonito com essa blusa. E é super quentinho, hiper macio, eu tô apaixonada. E é muito fácil de fazer, porque ele tem essas carreiras que são meio repetitivas. Então, uma vez que você entende a receita, você pode fazer um tempão sem olhar. Então, qualquer tempinho que eu tenho, eu vou fazendo. Às vezes eu tô lá embaixo esperando as crianças terminarem de comer, eu vou fazendo, na hora do almoço. Tô apaixonada. Eu achei que as 3 cores combinaram super bem e sacia um pouco esse meu desejo de cor de rosa que eu ando tendo, não sei porquê. E aí, o último projeto que eu tô fazendo, que eu não devia ter começado, mas que eu também não consegui resistir, é a Seashore Blouse da Veronica Lindberg, que é a Kutova Kika no Instagram e no Ravelry. Ela é finlandesa e ela faz um monte de coisas de renda lindas, ela faz, enfim, vários tipos de peça. Eu tenho dela 2 blusas que eu fiz, uma que chama Love Letter Top e uma que eu esqueci o nome, que eu fiz com o fio de aloe vera da Made by You também, que ficou muito legal. Eu fiz também em tons de cor de rosa, então você vê que essa minha fase do cor de rosa, ela tá mais forte agora, mas ela já começou faz algum tempo. E essa Seashore Blouse, ela lançou agora, ela lançou um conjunto que é a blusa e a saia, ela lançou separado, você compra a receita que você quiser, mas ela usou mais ou menos a mesma renda para fazer a blusa e para fazer a saia. E eu achei muito bonito os 2, mas eu tô fazendo só a blusa por enquanto. Eu pretendo fazer a saia, mas para usar separado, então eu vou fazer com outra cor em outro momento. E daí também eu não sabia direito que fio usar, porque, enfim, ela usa lã, mas é uma blusa de renda, eu não sei se fica muito... Eu não sei, com lã, pra gente é complicado essa coisa, né? Eu acho, de usar lã numa blusa que é meio arejada e leve, porque daí fica muito quente, não sei. Fiquei meio assim na dúvida. E daí esses dias umas amigas falaram sobre esse Natural Algodão, que é um fio 100% algodão. Esse daqui é de 3 cabos, ele é da Cisne, se não me engano, cadê? É esse daqui, ó. Natural Algodão, esse é o de 3 cabos, eles têm o de 6 cabos também. Essa cor chama Goiaba. E eu fiquei hiper apaixonada, eu achei linda, porque ela é meio rosa, mas se você olhar junto com a minha Ranunculus, ela não é bem rosa, ela tem um quê de laranja, ela é meio coral, eu achei linda.
E como essa é uma blusa DK, e esse fio é um fio tipo mais ou menos fingering, que ele é bem fininho, eu tô fazendo ele duplo. E aí eu tô bem no começo da pala. É difícil de ver renda assim na agulha, né? Mas tá vendo? Ela vai ter uma pala assim de renda. Ela é raglan, então ela fez... aqui ela fez os aumentos de raglan, tá vendo? Também tem uma renda diferente no meio. Vai ficar super bonita. Aí depois que termina essa parte da pala, tem um outro tipo de renda aqui mais no meio. Depois continua essa mesma renda no final. Ela é de manga longa. Eu tô amando. Ela tem uma gola bem aberta, mas depois ela vai com... A gente faz um arremate em I-cord nela para dar uma fechadinha. Mas ela é um pouco mais aberta. E como eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto de gola aberta, né? Então acho que vai ficar muito bonito. E também, essa daqui tá progredindo bem porque eu tô super empolgada, mas renda vai um pouquinho mais devagar, né? Então você faz, e quando você vê, aumentou assim um tantinho, assim. Mas tudo bem, porque é gostoso de fazer, então... E esses são os projetos que eu tenho feito no momento. Que mais? Minha mãe terminou a flex dela também. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como ficou. Ficou super bonita. Ela usou Malabrigo Rios também, que a gente comprou juntas lá na novelaria. E ela usou uma cor que é uma cor que eu já estava apaixonada há muito tempo. E várias vezes eu ia lá na novelaria e namorava esse fio, mas ainda não tinha um projeto para ele. Eu cheguei a pensar em fazer a flex com ele, mas eu acabei escolhendo as outras cores e tal. E aí ela acabou comprando, ela se apaixonou. E ela usou 4 meadas e um pouquinho, então ela me deu o resto da última meada. Então é essa cor aqui. Eu não sei se ela tem um nome, se tiver, eu não sei qual que é. Mas é esse fio que é uma mescla de cinzas com marrom, laranja, um pouco de amarelo. Ficou super bonito. E daí, como eu tenho só não é nem uma meada inteira, eu tô pensando em fazer no ser um gorro, alguma coisa assim. Eu tenho um marrom bonito de Malabrigo Rios também, que pode ficar bonito para fazer de repente um gorro em brioche em 2 cores, alguma coisa assim, pode ser uma ideia, vamos ver. E para esses fios aqui, que são os outros da La Bien-Aimée que eu comprei, eles são parecidos, são colorações diferentes, mas elas são parecidas. E eu tô pensando em fazer um chale com ele, mas aí um chale que eu vou desenhar. Eu cheguei a fazer aqui uma amostra, ficou bonito, eu achei que ficou bem bonito. Aqui. Não bloqueia ainda, né? Como você pode ver, ele tá todo amassadinho. Mas eu não sei ainda, tá meio que guardado. Eu não tô num momento de muita criatividade, eu acho. Acho que eu tô num momento de produzir. Eu já reparei isso a meu respeito. Eu tenho essa coisa assim, se eu tô tranquila, a minha mente consegue se expandir e eu consigo criar. Se eu tô num momento em que eu tô assim, com pouco tempo, que eu tô apertada de tempo, porque tem muitas coisas acontecendo e tal, eu preciso simplesmente dar vazão, então eu preciso só produzir. E daí, nesses momentos, eu prefiro ter uma receita e seguir essa receita e criar uma coisa e ver a coisa pronta, ufa, sabe assim? Tipo, olha, fiz, ai que legal, que nem a Ranunculus eu fiz super rápido, acho que eu fiz em menos de um mês, e é isso. Comecei, peguei, fui seguindo a receita, fiz, terminei, usei, e isso dá, assim, descarrega um pouco, eu acho, essa energia criativa que vai ficando bloqueada porque tem outras coisas acontecendo, né? Mas acho que para eu criar... Eu não sei se todo mundo é assim, né? Eu imagino que sim. Eu preciso de uma expansão mental. Eu preciso saber que tá tudo tranquilo, que tá tudo seguro, que não tem muitas demandas, principalmente mentais, para poder, sabe, ir com calma, porque daí você experimenta um negócio, daí talvez ele não dê certo, daí você tem uma outra ideia, você vai fazendo, aí você testa, volta. Não é um negócio que você senta e faz, sabe? Então, tipo, eu comecei a fazer, eu fiz essa amostra, e daí fiquei na dúvida, e daí foi tipo, não tenho espaço mental nesse momento pra tomar essa decisão, sabe? Pra decidir. Então ficou aí guardadinho no canto, mas vai virar alguma coisa com certeza. Uma última aquisição que eu queria mostrar pra vocês, e daí, desculpa o barulho, porque ele tá num saquinho plástico aqui, foi uma coisa que a gente comprou em conjunto, eu e as minhas amigas tricoteiras, e eu acho que é legal falar sobre isso, e eu vou deixar os dados aqui embaixo na descrição, porque eu acho que pode ser interessante para quem quiser experimentar e é legal a gente incentivar a indústria brasileira, né? A minha amiga Maitê descobriu uma cooperativa no Sul que produz lã natural de ovelha e
e ela vende em cones. Essa cooperativa era acho que era de um casal, e daí os funcionários compraram, então se tornou uma cooperativa, que eu achei muito legal. Então agora os funcionários são donos da empresa, e eles vendem esses cones, eles têm merino, eles têm corredale, eu não tenho certeza se eles têm alguns outros, eles têm algumas espessuras diferentes, e eles vendem, até onde a gente sabe, sem limite de quantidade. Você pode comprar um cone ou vários, a gente compra em conjunto, a gente fez uma compra em conjunto, então compramos vários de uma vez, aí pagamos um frete só, e claro que é proporcional ao peso, mas aí dividimos esse frete, ficou um preço super legal, é proporcionalmente muito barato, e daí eu quero mostrar para vocês. Eu comprei um cone de merino, tem 1,3 kg o cone, ele é por peso, a gente imagina que ele deva ter aproximadamente... A gente acha que ele é... Eu fiz uma amostra e eu acho que ele tem uma espessura mais ou menos sport. Então, supondo que o sport tem isso aqui tudo, eu tô fazendo um cálculo bem fantástico da minha cabeça, tá? Mas a espessura sport, geralmente, em lã, é 300 metros por 100 gramas. Se esse cone tem 1,3 kg, então ele tem mais de 3.000 metros de fio, certo? Ou seja, é fio para você fazer blusas e um monte de outras coisas, né? E daí ele é cru, ele não é tingido. Então ele também é legal se você quiser brincar de tingir, se você quiser experimentar tingimentos naturais, com casca de cebola, com caroço de abacate, ou se você quiser usar tinturas sintéticas também, dá pra fazer, né? Usar aquelas tinturas para bases naturais, para tecido, essas coisas. Então você pode experimentar sua própria tintura, né? Eu vou usar cru. E daí eu quero mostrar para vocês. Esse é o cone. Olha o tamanho do cone. Esse é o cone que tem o meu, né? Ele tem 1,3 kg. E aí eu enrolei um novelão, só pra ter uma ideia. E esse novelo tem... Eu pesei 150 gramas. Foi o máximo que a minha meadeira conseguiu fazer de novelo. Mas eu peguei para experimentar. Mas ele é um cone, tá vendo? Enorme. E aí o fio é esse daqui. Ele é um fio que tem uma torção leve. Tá vendo? E ele tem uma espessura... Ele tem uma espessura tipo esporte, assim. Dá para você fazer peças que requeram fingering, talvez DK, dependendo da sua tensão e tudo mais. Mas ele é super macio, óbvio, é merino, na cor natural dele. E com esse eu não sei ainda o que eu vou fazer, enfim, tem milhares de coisas que dá pra fazer. Uma coisa que eu tô pensando em fazer é uma blusa. Eu tenho várias receitas pra isso, mas tem uma da Verônica Lindbergh também, da Kotova Kika, que eu gosto muito, que eu esqueci como chama também. Mas é uma blusa linda com tranças, que ela faz usando um fio fingering com mohair. E eu fiquei pensando em fazer com esse fio cru e um mohair com alguma cor leve, por exemplo, um rosa clarinho, sabe? Então ficaria assim mais ou menos mesclado, que nem a minha C2 da Helga Isayer, mas seria bem mais sutil e eu acho que pode ficar muito bonito. Não sei, vamos ver, vamos experimentar. Eu vou deixar aqui embaixo as informações da cooperativa para quem tiver interesse, entrar em contato, conhecer os fios deles, que eu acho muito interessante. E eu acho que é só. Eu acho que é só isso por hoje. Nesse meio tempo, eu também terminei um outro projeto que eu acho que eu não sei nem se eu já tinha começado no último vídeo, mas eu sei que eu dei uns teasers dele no Instagram. E é um projeto que eu não posso mostrar aqui ainda, porque ele ainda não foi lançado, mas foi um teste que eu fiz para designer ucraniana que mora nos Estados Unidos, chamada Olga Putano, que chama Scrap Yoke Sweater. E é isso aqui é a manga, só para vocês verem o padrão. É um jacar com 4 cores, uma blusa inteira em jacar, e eu usei o fio orquídea da Círculo?
Da Pinguim? Não me lembro. Eu usei o fio Orquídea, que eu não conhecia e eu gostei bastante. Ele é um fio bem quentinho, apesar de que ele tem um pouco de acrílico nele, né? Mas ele tem também alpaca, é muito gostoso. Ele é bem macio e tem cores super bonitas, é muito gostoso de trabalhar. Eu usei 4 cores na blusa e já tenho projetos para fazer outras coisas com esse orquídea, porque ele realmente é muito legal. Quando lançar, daí eu mostro uma foto de como que a blusa ficou no corpo e tal, mas por enquanto eu não posso mostrar, porque como ela não lançou ainda a receita, depois também quando ela lançar eu deixo o link para quem quiser comprar a receita, quem quiser experimentar. É muito legal. Então é isso. Então você vê que apesar de eu ter ficado meio distante do vídeo, eu me mantive bastante produtiva esses dias todos, porque eu acho que senão eu não teria conseguido manter a sanidade. Eu tenho certeza que você se identifica também. Então é isso. Espero ver vocês em breve com mais projetos prontos. E é isso. Tchau, tchau.